irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso bom Deus. Enquanto os irmãos abrem lá em 1 Pedro, capítulo 5, pode abrir. Duas coisas, uma palavra inicial para aqueles que têm filhos, né? Às vezes os filhos vêm aqui e choram. Criança é assim, eles têm que ter, então a gente tem que ter paciência com os pais, tá? Fica tranquilo aí quem é pai, porque senão você fica tudo apavorado. Meu Deus, meu filho está fazendo escândalo aqui. Tá bom, dá uns cascudos nele, resolve lá, já se acalma, tudo certo. É assim mesmo, criança é desse jeito. Muitas vezes os pais vêm durante algum tempo na igreja, na verdade, sem quase cultuar, de tão preocupado que eles ficam com os filhos. Então vamos ter paciência com os pais que têm filhos aqui, tá bom? A segunda coisa, eu quero desde já agradecer, obrigado pelo serviu direitinho, só fiz a bainha, tá? Deu certo aqui. Obrigado pelo carinho da igreja aí, pelo terno, tá? Deus abençoe os irmãos. 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 em diante. Deixa eu só colocar no começo aqui. Isso. Diz a palavra de Deus assim: rogo, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, e nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o príncipe dos pastores se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. É aqui a leitura da palavra de Deus, louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra, ela é tão clara, ensinos tão preciosos, e clamamos para que o Senhor encha o nosso coração das tuas coisas, para que saibamos como andar em meio ao sofrimento, pastoreando e sendo pastoreados. É a nossa oração e clamor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Como pastorear em meio ao sofrimento, é sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos. Como pastorear em meio ao sofrimento. Por que eu estou dizendo em meio ao sofrimento? Porque ele está dizendo aqui no verso 1, rogo, portanto. À luz do que ele acabou de dizer nos versos anteriores, que nós já estudamos, por isso, verso 19, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Lembra disso? Então, o sofrimento, quando ele vem, ele se estabelece sobre a igreja, é um contexto de sofrimento que a igreja está vivendo. Então, ele deu orientações diretamente à igreja e agora está dando orientações diretamente à liderança da igreja, que certamente vai influenciar todos os membros da igreja. As ovelhas, por exemplo, elas obrigatoriamente necessitam, ovelha mesmo, né, bicho, de um pastor que as guie, atenda, proteja e, por vezes, até as resgatem do perigo. Elas passam, na verdade, a maior parte do tempo comendo e bebendo. Era uma figura conhecida deles. Caso se percam, são absolutamente incapazes de encontrar comida e água adequados. O que as ovelhas fazem se eventualmente elas ficam dispersas? Na verdade, abandonadas, elas indiscriminadamente comem plantas saudáveis ou venenosas. Se não bastasse, é necessário guiar as ovelhas para certas águas que não são impuras, nem muito quente, nem muito fria. Por essa razão, o salmista, no Salmo 23, diz sobre as águas de descanso. Porque, senão, as ovelhas perdidas, elas literalmente comem comida venenosa, bebem água impura e possivelmente também venenosa. Some-se a esta incapacidade de autodireção dos bichos e das ovelhas, é fato que a lã das ovelhas secreta um tipo de substância oleosa. Dá para você imaginar uma lã sendo absolutamente oleosa? É óbvio que, por causa da oleosidade dessa substância, todo tipo de poeira, grama e sujeira vem e grudam nas ovelhas. Sendo assim, as ovelhas vão permanecer sujas até que apareça um pastor para ajudá-las. Nesse período, o pastor precisa tratar entre a tesoura e o corte, é preciso tirar este material pegajoso de suas caudas. Caso contrário, se elas não eliminarem adequadamente essa substância, elas literalmente correm o risco de adoecer ou até mesmo de morrer. As ovelhas, então, são passivas,
são indefesas contra predadores. Quando atacadas, o único recurso que cabe a qualquer uma delas é fugir de pânico. O pastor, além de limpá-las, precisa protegê-las. E precisa, nesse sentido, estar alerta para defendê-las e, eventualmente, até resgatá-las em determinados casos. Não é de admirar, portanto, que Jesus Cristo pega este símbolo das ovelhas e aplica às pessoas, dizendo das multidões desorientadas, das multidões confusas, das multidões impuras e espiritualmente perdidas, como um rebanho de ovelhas, como ele mesmo diz, sem pastor. O profeta Isaías já falava disso lá no Antigo Testamento, quando ele diz, se referindo à humanidade, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Uma vez dita esta figura de linguagem das ovelhas, de falta de autodireção, de falta de capacidade de autoproteção, de falta de capacidade de se limpar da sujeira que elas mesmas secretam, os crentes, então, quando isso é aplicado, são propensos a aceitar aquilo que lhe prejudicam, tornar-se impuros, vulneráveis, indefesos e, por muitas vezes, até ingênuos. Provérbios, capítulo 1, diz, até quando, ó nécios, amareis a necessidade? Eu já disse a vocês que Provérbios foi escrito para pelo menos 3 classes de pessoas, o petit, o evil e o quesil e o les. O petit é o ingênuo, este insensato, o evil e o quesil, aliás, o ingênuo, o evil e o quesil é o insensato e o les é o escarnecedor. Então, quando ele diz amareis até quando, honestos, amarei a necessidade, Provérbios capítulo 1, esquece essa palavra nécio, porque essa palavra não faz o menor sentido para nós, a gente nem usa essa palavra no nosso vocabulário, mas até quando, ó ingênuos? Porque as ovelhas, às vezes, penam pela sua ingenuidade. Até quando, ó ingênuos, amareis a ingenuidade? Porque o fato de sermos ingênuos não significa que precisamos amar o estado de ingenuidade em que nós nos encontramos. Mas, por incrível que pareça, era isso aí que estava acontecendo no livro de Provérbios. Os pastores, então, precisam ser fortes, os pastores precisam ser santos e precisam ser eficazes. Nesse processo, então, de demonstrar aquilo que as ovelhas são e como é que o pastoreio deve acontecer, ele dá bases fundamentais de como pastorear em meio ao sofrimento, que era isso que estava acontecendo com as ovelhas. Sobre o risco de se sujarem, sobre o risco de se perderem, sobre o risco de comerem e beberem coisas absolutamente impróprias, sobre o risco de não terem a capacidade de autodefesa. Entra agora um grupo de pessoas que Deus designou na igreja, justamente para proteger a igreja destas circunstâncias. Portanto, o pastoreio em meio ao sofrimento é um pastoreio colegiado. Diz aqui que ele fala, rogo aos presbíteros, e ele coloca presbítero no plural, e se coloca como presbítero. Na verdade, quando ele fala rogo, literalmente a palavra aqui, rogar, significa encorajar uns aos outros. É como se ele já dissesse logo de cara àqueles que serão líderes da igreja que eles precisam aprender a encorajar a igreja. Na verdade, o substantivo utilizado aqui, traduzido por rogo, é completamente associado no Novo Testamento ao ministério do Espírito Santo. Do mesmo jeito, então, que o Espírito Santo roga a nós, consola a nós e conduz a vida das ovelhas, seria como se os presbíteros da igreja fizessem o mesmo papel que o Espírito Santo faz para cada um de nós, consolando, confortando, encorajando uns aos outros. Eu sei que isso é tarefa de todo mundo, como Hebreus diz, tanto mais quanto vemos que o dia se aproxima, devemos nos encorajar uns aos outros ao amor e às boas obras. Nós sabemos que essa é uma responsabilidade de cada membro em Cristo Jesus, de cada ovelha, de cada embaixador, mas também nós sabemos que isso cabe, é um papel muito importante da parte daqueles que querem liderar a igreja. Por isso precisam ser fortes, porque em meio ao sofrimento, é aquilo que Daniel capítulo 12, por exemplo, vai fazer menção, onde Deus levanta pessoas que, diferentemente de Judas, que seriam como estrelas brilhantes, ele levantaria pessoas que seriam como estrelas brilhantes. Brilhantes porque, em meio ao sofrimento, as pessoas brilhariam porque elas interpretam a realidade aos olhos de Deus. Elas são absolutamente apegadas a Deus. Elas enxergam as circunstâncias à sua volta com outro olhar,
não pela força, não pela violência, mas absolutamente apegados a Jesus Cristo, como ele diz, testemunha do sofrimento de Cristo e coparticipantes da glória que há de ser revelada. Ele disse isso à própria igreja, que a igreja também era assim, quando ele diz lá no capítulo 4, verso 13, pelo contrário, lembra disso? Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que na revelação da sua glória, do mesmo jeito que os crentes precisam ter uma perspectiva celestial, do mesmo jeito, a liderança também pastoreia com uma perspectiva celestial. E é baseado nessa perspectiva celestial, nesse olhar que a liderança tem apegado ao trono celestial, é que ela consegue encorajar uns aos outros, a despeito das circunstâncias à nossa volta, serem circunstâncias às vezes deprimentes, que cheiram morte. A gente não precisa cheirar morte, a gente pode cheirar o bom perfume de Cristo. Ancião significa pessoas maduras. Ele não está se utilizando do termo ancião quando ele fala de presbítero. O termo aqui literalmente é presbítero, mas no Novo Testamento se utiliza de 3 termos intercambiavelmente em termos de significado. São sinônimos. Anciãos, presbíteros, como ele vai se utilizar, e bispo. O que significa que a responsabilidade desses homens é pregar a verdade a fim de edificar os crentes, protegê-los do pecado, sendo sempre os maiores exemplos de fidelidade. Já que a palavra presbítero e bispo são usados de maneira intercambiável, a palavra bispo tem nuances que são absolutamente interessantes, que demonstram qual é o papel dos presbíteros na igreja. Literalmente, é da palavra bispo que vem o termo telescópio ou microscópio. O que significa que o telescópio ou um microscópio são instrumentos utilizados por nós para enxergarmos de longe ou de perto. Nós nos utilizamos desses instrumentos para observar objetos. Significa, então, que o bispo ou presbítero, ele deve olhar algo com o maior cuidado possível, porque é isso que nós fazemos com quem se utiliza destes 2 instrumentos. Ele não olha de maneira atabalhoada, ele não olha de maneira despercebida, ele olha de maneira cuidadosa, quer seja um objeto de longe, quer seja um objeto de perto. O presbítero precisa olhar as circunstâncias de longe com cuidado, e ele também precisa olhar as circunstâncias de perto com cuidado. Tem gente que acha, eu não sei porquê, que o papel é só olhar de perto. O papel do presbítero é olhar tanto de longe quanto de perto. Outra nuance, que é daí que vem a palavra supervisor, porque o presbítero é literalmente um supervisor. Ele olha supervisionando como um microscópio ou como um telescópio. Mais ainda, o propósito de observar as pessoas de longe e de perto não é para ficar tentando encontrar erros nas pessoas, mas é para pastorear as pessoas, encorajar uns aos outros em meio a tempos de dificuldade. Isso é tão nobre que Daniel chega a mencionar que essas pessoas seriam, como nos últimos dias, um tempo de tribulação como nunca houve. Deus levantaria pessoas, entre elas presbíteros, para encorajar, que eles literalmente seriam como essas estrelas brilhantes. Uma das outras formas também, nuances da palavra presbítero no Novo Testamento, é literalmente de onde vem o termo visitar. Olha só. Significa que na encarnação de Jesus Cristo é celebrada como sendo o dia da visitação de Deus. Essa palavra tem uma terminologia de origem militar, onde o general passa em visita para observar e vistoriar as tropas, para ver se as tropas estão prontas para a batalha. Veja que interessante. Então, o presbítero é aquele que olha de longe, é aquele que olha de perto, é aquele que não tem só a intenção de ficar observando erros para apontar o dedo da vida das pessoas, mas é para pastoreá-las, para que elas não fiquem perdidas, grudando coisas na sua vida, na sua lã, que são absolutamente pegajosas, onde elas não conseguem se limpar, ajudando essas ovelhas, encorajando umas às outras. Nesse sentido, significa que nós poderíamos dizer que esse presbítero que tem esse papel de supervisão de longe e de perto, esse papel de um visitador, esse papel de um supervisor, de alguém que é como um general que passa para observar e vistoriar as tropas, para saber se as tropas estão prontas para a batalha. Então, juntando tudo isso, o presbítero é aquele que olha especificamente para algo com muito cuidado,
para alguma coisa com o objetivo de vistoriar o povo de Deus, para saber se os mesmos estão prontos para a batalha. Lembra que eu disse a vocês? Nós não somos a igreja, A igreja não é um hospital só. Isso é uma deturpação do entendimento do que seja igreja. Porque nós nos encontramos num campo de batalha. Então, nós podemos até dizer que a igreja é um hospital dentro de um campo de batalha. Por quê? Porque alguém num hospital dentro de um campo de batalha, vambora, acelera o processo, meu amigo, porque nós estamos na guerra. Porque na guerra foi feita para guerrear. Você não precisa ficar aqui. Então, esse movimento que aconteceu no Brasil e ainda acontece de deshospitalização, porque no meio da hospitalização tinha gente que ganhava por diária no Brasil. Então, por isso, a gente não fica mais dificilmente internado para poder as pessoas não se aproveitarem da fragilidade dos outros, fragilidade, às vezes, até mesmo inexistentes, fazendo com que a gente ganhe dinheiro alheio, dinheiro torpe, demonstrando apenas uma ganância do coração. Na verdade, os presbíteros também devem supervisionar de longe, de perto, dizendo, vamos embora, já está melhor, então vamos embora para guerrear, porque nós temos na batalha, e cada soldado precisa costurar, fazer o que precisa, para voltar a vestir a armadura de Deus, para voltar a vestir as armas espirituais, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, para entender que através das armas espirituais nós conseguimos derrubar as milícias, nós conseguimos derrubar todo o sofisma, nós conseguimos derrubar as fortalezas e muralhas construídas pelas próprias pessoas para que a palavra de Deus não chegue até o coração. Nós somos assim. Nós levantamos muralhas contra Deus. E o papel dos presbíteros, entre outras coisas, é supervisionar para saber se as pessoas estão prontas, para que elas lutem e não sejam elas a levantar obstáculos contra Deus, para que Deus não as fale ao coração. Deixe que as pessoas que ainda não são ovelhas levantem esses obstáculos. Significa que a pluralidade de líderes tem a finalidade, já que é um pastoreio colegiado, de proteger, por exemplo, do erro. Literalmente, todos nós temos tendências particulares, todos nós temos inclinações e gostamos de determinadas doutrinas. Isso faz parte. Se eu falar para você o que é que mais gosta na Bíblia, você vai dizer de um assunto, ela vai dizer de outro, ele vai dizer de outro e eu vou dizer de outro. Se a igreja é pastoreada não por um colegiado, mas por uma pessoa só, ela literalmente corre o risco de ficar uma igreja absolutamente desequilibrada. Por quê? Porque este pastor, essa única pessoa que dirigiria, supervisionaria, abençoaria a vida da igreja, seria uma pessoa que naturalmente tem tendências por uma determinada doutrina e se esquecendo de outras. E a igreja ficaria quase que cambaleando, mancando, seria absolutamente torpe. Nós precisamos ensinar à igreja todo o conselho de Deus, que foi isso que Paulo se referiu aos presbíteros de Éfeso, quando ele disse que ele estava livre do sangue da igreja de Éfeso. Por quê? Porque, entre outras coisas, ele havia ensinado todo o conselho de Deus. Então, para nós ensinarmos todo o conselho de Deus e não sermos pessoas desequilibradas, ensinando apenas determinados assuntos que gostamos, Deus estabelece um dos meios para proteger a igreja desse desequilíbrio, onde um pastoreio, em meio ao sofrimento, deve ser um pastoreio colegiado de várias pessoas. Aí um tem uma tendência para umas doutrinas, outro tem uma tendência para outra, outro tem uma tendência para outra, e junto a gente faz um caldo, um borogodó, faz uma sopa bem mais gostosa, onde a igreja não será pastoreada por um assunto só. Tem gente que literalmente tem pessoas que são pessoas de um livro só, ela só fala naquele assunto, ela não sabe falar de outra coisa, é impressionante. O desafio de ir pregando o texto sequencialmente é porque às vezes a gente se depara com determinadas terminologias e assuntos dos quais nós desconhecemos, dos quais nós não temos habilidade, dos quais não são a nossa preferência, dos quais nós sequer gostamos ou eventualmente dos quais nós mesmos estamos em falha. Então, a ideia de continuidade na leitura justamente é para poder trazer um tipo de equilíbrio à vida da igreja e não tentarmos manipular a igreja através de determinados assuntos que seriam as da nossa preferência. A palavra, então, pastorear, como o próprio Jesus Cristo diz, apacenta as minhas ovelhas, diz Jesus Cristo, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. A palavra apacentar significa alimentar, alimente as minhas ovelhas. É isso que Jesus Cristo estava dizendo a Pedro, quando ele falou lá, logo depois da ressurreição.
Mas agora Pedro, entendendo que ele deve alimentar a vida da igreja, ele diz aos presbíteros, ele roga aos presbíteros, nós devemos encorajar, alimentar. Esse é o papel dos presbíteros, supervisionar com a finalidade de pastorear, de apacentar. Apacentar, então, tem a finalidade de fortalecer as ovelhas com verdades profundas, com alimento sólido, que produz discernimento, convicção e congruência. O que significa dizer que nós não estamos aqui, ninguém pode estar na igreja, na face da terra, para falar de determinados assuntos exclusivamente, esquecendo de outros assuntos, ou sequer para falar aquilo que todos nós gostaríamos. Essa é uma tendência que vai acontecer fora da igreja. Fora da igreja, por exemplo, a Bíblia diz que muitas pessoas sentiriam como que coceira nos ouvidos, não gostariam de ouvir a verdade. E por conta disso, essas pessoas que não gostariam de ouvir a verdade buscariam conselheiros que as aconselhassem segundo as suas próprias cobiças. Portanto, essas pessoas que pastoreiam para alimentar a cobiça alheia são pessoas que tratam de exclusivos assuntos e rejeitam outros legítimos assuntos. Isso é estranho. Então, os presbíteros precisam alimentar com a verdade. Qual verdade? Toda a verdade de Deus. Do mesmo jeito, então, preste bem atenção que o presbítero, que tem esse papel de supervisionar de longe e de perto, com a finalidade não é de ficar acusando as pessoas, mas de apacentando em meio ao sofrimento, alimentando a vida da igreja, para que literalmente ela tenha condições de se portar de maneira adequada no campo de batalha, significa que os presbíteros precisam alimentar com alimento sólido e a igreja precisa aprender a ouvir. Que às vezes, durante a história do povo de Deus, não é o nosso caso. Eu estou dizendo, na história do povo de Deus, a história da salvação, diz, por exemplo, Ezequiel, que o povo se ensurdeceu em seus ouvidos. Olha que palavra interessante. Por exemplo, Deus fala a Jeremias, profetiza aos ouvidos de Jerusalém. Veja que interessante. Por quê? Porque a igreja não queria ouvir do jeito que é para ouvir. Ezequiel, lá no capítulo 30, tem uma passagem bem interessante que eles até gostavam de Ezequiel. Ezequiel era como quem cantava canções de amor. Era tipo um Roberto Carlos da época, um profeta onde ele falava meloso, as pessoas gostavam de ouvir. Nada contra falar meloso, mas diz a Bíblia que eles ouviam, mas não punham em prática aquelas coisas que eles ouviam. Eles só queriam ouvir como palavras soltas ao vento. Então, a igreja não é para isso. A igreja, a gente pode até falar meloso, pode até ser um Roberto Carlos atual, né? Mas os presbíteros têm a finalidade de alimentar falando a verdade. A gente precisa, só a verdade pode purificar a igreja. Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o primeiro trabalho de um pastoreio em meio ao sofrimento é um trabalho colegiado. A gente precisa aprender a manifestar a verdade de Deus à igreja, e a igreja precisa aprender a ouvir a verdade de Deus. Você sabe que não é só no Antigo Testamento, no Novo nós temos algumas reclamações. Eu não sei se pode aumentar só um tiquinho assim. Eu não sei, no Novo Testamento existem algumas reclamações. Hebreus, por exemplo, diz que vocês já deveriam ser mestres com o tempo decorrido. Paulo diz que eu era menino, falava como menino, andava como menino, agora que eu sou homem, deixei as coisas de menino, porque a igreja de Corinto andava com uma meninice na alma. Então, às vezes acontece, no meio da igreja, há várias destas reclamações, que a igreja acaba se comportando como se fosse um menino. Vamos falar tal coisa, menino, qualquer coisa que você fala, parece que o mundo acabou. Então, a gente não pode ter isso no meio da igreja. O trabalho da liderança é pastorear para tirar a meninice do nosso coração, do mesmo jeito que o trabalho dos pais é para pastorear os filhos, para tirar a meninice do coração deles. Porque se os pais não fizerem isso, ficam aqueles adultos crianças, aqueles adultos fora do tempo, aquelas pessoas fora da época, aquelas pessoas que não vivem a fase em que eles estão. Eles literalmente ignoram aquilo que Encantar está dizendo, não desperte o amor até que ele venha, porque ele está demonstrando que existem coisas que têm o tempo próprio para isso. Então, se nós não vivemos a fase da nossa vida, não amadurecermos, nós seremos meninos. Nós seremos agitados de um lado para o outro. Nós gritaremos e não gostaremos de determinado... Você já viu um menino gostar de um pai falar com ele? Não gosta. Você fala com o menino, tudo para ele é um problema.
Você fala para alimentação, tudo para ele é um problema. Não gosto disso, não gosto daquilo. E aí os meninos começam a crescer e começam a ter aquele tipo de alimentação seletiva e os pais ficam doidinhos para poder tentar dar. Você vai comer o que tem na mesa, irmão. É assim, não é assim que funcionava? Antigamente tem negócio de vou comer, não quero isso, quero aquilo. E fica aquela moagem e onde os pais se desdobram 24 horas para poder satisfazer os desejos alimentares dos filhos. Então, na igreja isso não vai acontecer. Porque os presbíteros não estão aqui para satisfazer o anseio dos desejos alimentares seletivos da igreja. A gente precisa deixar de ser menino. Só tem um jeito de eu e você deixarmos de ser meninos, se nós ouvirmos todo o conselho de Deus através de uma liderança que Deus coloca no meio do sofrimento. Segunda coisa, precisa ser um pastoreio não só colegiado, mas também precisa ser um pastoreio identificado. Identificado porque ele diz: pastoreai o rebanho de Deus. Isso é muito importante. Parece óbvio, mas parece que tem determinadas pessoas que imaginam que a gente tem que pastorear o mundo. Os presbíteros não foram chamados para pastorear o mundo. Eles foram chamados para pastorearem o rebanho de Deus. E para pastorearem o rebanho de Deus, as pessoas que se manifestem, que se colocam, que se identificam como ovelhas de Jesus, elas precisam publicamente se manifestarem como ovelhas de Jesus. O problema é que tem muita gente que não quer se manifestar como ovelha de Jesus, mas quer o pastoreio daqueles que têm a responsabilidade de exclusivamente pastorear quem é a ovelha de Jesus. Eu sei que em outros textos nós temos a responsabilidade de darmos razão da esperança da nossa fé aí fora. Não há problema em relação a isso. Mas aqui, Pedro está orientando a igreja a pastorear a igreja de Jesus Cristo. Portanto, eu tenho muita dificuldade de entender que os presbíteros saberiam quem eram as ovelhas e o rebanho de Deus se essas pessoas não se manifestassem. Quem é a ovelha de Deus? Eu sou ovelha de Jesus Cristo. Quem é do rebanho de Deus? Eu sou do rebanho de Deus. Quem é que ama Jesus Cristo e entende que Ele é o seu bom pastor? Eu amo Jesus Cristo e eu quero me relacionar, eu quero ser pastoreado pelo bom pastor Jesus através dos pastores que Deus coloca no meio da igreja, que são os presbíteros. Se identifique como tal, irmão. Não anda como Pedro andava a meio pau, não se manifestando nem indo de longe, porque ele entendia que ele era alguém próximo de Jesus Cristo, mas também ele não ia perto de Jesus Cristo. Ele ficava tipo hasteada bandeira meio pau, nem muito de perto e nem muito de longe. Tem gente que anda assim e reclama do pastoreio, mas não dá para reclamar do pastoreio se você não se identifica como uma pessoa que precisa ser pastoreada. Porque se você não se identificar como uma pessoa que tem que ser pastoreada, neste caso aqui, nem eu nem os presbíteros temos a responsabilidade de alimentá-lo. Aqui não, nós temos em outro lugar, mas aqui não. Então, quem é que os presbíteros têm a responsabilidade diante de Deus, como Pedro ouviu das próprias palavras de Jesus Cristo? Apacenta as minhas ovelhas. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as minhas ovelhas se manifestam publicamente. Pois aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que estás nos céus, mas aquele que não me negar diante dos homens, eu não negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Quem são as ovelhas de Jesus Cristo? Sou eu, mas aí você vai encontrar um monte de advertências, aí você vai ter um monte de hostilidade, não tem problema da hostilidade. Eu sou uma ovelha de Jesus Cristo e eu preciso do pastoreio dos presbíteros. Se manifeste porque todos aqueles que são ovelhas de Jesus precisam ser pastoreados. Às vezes você não é pastoreado porque você está parecendo mais com alguém que não é do rebanho de Deus. Ah, mas eu sou. Não existe ovelha agente secreto. Ovelha tem que manifestar publicamente. Então, se você quer, vem aqui na frente, porque cada presbítero, à hora de pastorear, ele, na história dele, ele veio na frente. Ele disse, eu me arrependo dos meus pecados. Ele disse, eu sou pecador e só Jesus pode me levar para o céu. Ele disse, eu sou ovelha de Jesus e preciso. Falaram ou não falaram vocês que são presbíteros da igreja? Se não falou, pode sair do presbiterado, porque o seu lugar não é aqui. Mas falou, é óbvio que falou. Então passaram pelas dificuldades que todos nós passamos quando manifestamos a nossa crença pública em Jesus Cristo. A hostilidade que as pessoas têm em relação a Deus, obviamente elas vão ter em relação aos filhos de Deus. O ódio que elas mantêm em relação a Cristo, é óbvio que elas manterão em relação aos irmãos de Cristo. Mas manifeste, porque cada presbítero fez isso, pagou um preço e continua pagando o preço. Então eles que agora estão aqui, que manifestaram publicamente quem são,
precisam agora identificar quem publicamente são as ovelhas de Jesus. Você sabe que às vezes, nas andanças por aí, não é que não em todo lugar, os presbíteros têm dificuldade de dizer quem que é membro da igreja e quem que não é? Se você é membro da igreja, irmão, eu estou te pedindo, se manifeste como membro. Aliás, eu deveria obrigar os membros a colocarem uma plaquinha para entrar na igreja, fulano de tal membro da igreja. Coloca assim, publicamente. Se não fez a sua pública profissão de fé, faça. Se não tem a sua relação pública com os irmãos em Cristo, faça. Porque se você não fizer, baseado nesse texto aqui, eu não tenho responsabilidade com você. Vamos começar por aí. Nem os presbíteros têm responsabilidade com vocês. Os presbíteros só têm responsabilidade neste texto com aqueles que são identificados como um rebanho de Deus. E a gente só pode identificar o rebanho de Deus quando o rebanho de Deus se identifica como um rebanho de Deus. Eu não preciso dizer quem vocês são. Vocês precisam dizer quem são. Precisam dizer a que vieram. E quem sabe vão passar dificuldades como eu passei, onde cada comida que era em casa, como o espiritismo era a prática, eram oferecidas a ídolos. Quem sabe vocês vão passar por dificuldades, como eu passei, tomando banho, e uma pessoa responsável por mim chegava em casa e dizia, tem essas folhas, abre a porta, Mariquinha. Falei, para quê? Porque tem essas folhas, você precisa tomar um banho para poder fechar o corpo. Meu corpo já está fechado de Jesus Cristo, eu não preciso disso. E era uma confusão danada dentro de casa. Até Preto Velho mandou me chamar para poder conversar com ele, sei que Preto Velho existe, mas dizer, manda chamar o Geraldo. E eu fui lá e disse, mas por que você não quer mais o banho? Eu não quero porque meu relacionamento é com Jesus Cristo, não é com o Senhor. E aí ele disse assim, olha para a janela. E eu olhei para a janela e vi o vulto passando. Você viu? Eu vi aquela espada passando. Então esse é seu anjo da guarda. Eu falei, eu não preciso desse anjo da guarda, que meu anjo da guarda tem nome, e o nome dele é Jesus Cristo. É assim que as pessoas que são rebanho de Jesus Cristo se manifestam em relação a Deus, publicamente. Porque a relação de Jesus Cristo com a sua igreja sempre foi uma relação pública, anunciada na história. O Redentor vai vir. E aí quando ele diz, sou eu o Redentor, a galera caiu de pau em cima de Jesus Cristo. Eu sou Jesus Cristo. A profecia hoje se cumpriu. E a galera ficou de ódio em Jesus Cristo. Ela não aceitava Jesus Cristo. Nem os parentes de Jesus aceitavam Jesus. Mas ele diz, o meu amor pelas ovelhas, o meu amor por aqueles que são de Deus, é um amor público. Ele morre publicamente. Onde a história é tão pública que ela foi dividida em antes e depois de Jesus. E ele, do mesmo jeito, exige obrigatoriamente que aqueles que querem ter essa relação com ele o façam na mesma proporção e no mesmo grau de proporcionalidade. Se eu tive uma relação com você, fala publicamente que você me ama. E aí tem gente que... Imagina se você, Sebastião, fosse na hora do casamento e a pessoa perguntasse, você aceita a sua noiva como legítima esposa? E você ficasse assim... por que você não sabe? Por que você não fala? E ele diz assim, ela sabe. Fala isso para você ver o que ia acontecer. Nem aqui não estava. Já pensou? Você está no meio de um shopping lá, chega umas ex-namorada lá, do teu marido e diz, e aí, quem que é essa fulana aí? E ele diz assim, nada. E você pergunta para ela assim, para ele, você não vai falar quem que eu sou? E ela vai dizer assim, Deus sabe. Fala isso que nem do shopping ele não sai, chama o SAMU para buscar. As relações abençoadas são relações públicas. Essa é a minha dificuldade que eu digo claramente com maçonaria. Não gosto da maçonaria, a igreja não autoriza que um membro seja maçom, já vou dizendo logo de cara. A minha questão, entre outras coisas, é porque tem relações que essas pessoas fazem que são relações secretas. Deus não tem uma relação secreta com o seu povo. A relação de Deus é uma relação pública, o grande arquiteto do universo. O nome dele não é grande arquiteto do universo. Eu não gosto quando as pessoas me chamam de José Geraldo. Meu nome não é José, é João. Se fosse José, você chamava de José, mas não, é João, irmãos. Se eu não gosto que não me chame pelo nome, você não gosta quando eu não lhe chamo pelo nome, e Jesus não gosta quando as pessoas não chamam ele pelo nome. O nome dele é Jesus de Nazareno. O nome pelo qual foi dado, onde abaixo do céu importa que todas as pessoas sejam salvas. Não existe outro nome a não ser o nome de Jesus. E nós precisamos nos relacionar publicamente com Jesus. Se as outras pessoas querem nadar em outras praias, nós não nadaremos no excesso de devassidão, que no capítulo 4 nós vimos que as pessoas nadam. A nossa praia é outra. A nossa praia é Jesus e Jesus de Nazaré. Pastoreio colegiado, mas um pastoreio identificado. Antes de você exigir um pastoreio sobre você, se pergunte se você já publicamente se identificou como alguém que precisa desse pastoreio. Eu vou, mesmo que você não seja membro da igreja, eu vou, tá? Mas eu não tenho obrigação. Eu tenho obrigação neste texto, em outros eu tenho, beleza.
Mas nesse texto são com as ovelhas de Jesus. Então a minha palavra não é só para os presbíteros. Quem são as ovelhas de Jesus? A minha palavra são para as ovelhas de Jesus. Quem são vocês? Estão vindo na igreja? Faça a sua pública profissão de fé, se espera receber este tipo de cuidado da parte de homens que Deus mesmo levanta para cuidar das ovelhas em meio ao sofrimento, sob pena de serem desorientados, enfraquecidos, atacados, sujos e, por conta disso, até mortos, porque não têm a autocapacidade de proteção, de limpeza, de orientação e assim por diante. Mas também, além de ser um pastoreio, que é um pastoreio colegiado, também um pastoreio identificado, mas é também um pastoreio coordenado. Coordenado em 3 coisas. A coordenação deve ser espontânea, diz aí no verso 2, a gente deve pastorear espontaneamente e não por constrangimento. O combate aqui, literalmente, que ele está fazendo é contra a disposição. Ou quem sabe, o combate é em relação à falta de disposição. Na verdade, falta de disposição em cooperar, como tinha um camarada que dizia na igreja de João que ele queria ter a primazia e não permitia que a igreja recebesse aqueles que eram missionários no meio da igreja. O cara, além de querer ter a primazia que não é o lugar dele, ele ainda impede que outros façam o trabalho que nem é dele. Não estou te pedindo, você não quer fazer, não faça, mas deixa eu fazer. Então, ele está combatendo a contrariedade, que isso não aproveita absolutamente ninguém. A voluntariedade refere-se literalmente à iniciativa pessoal. Os presbíteros precisam espontaneamente, significa precisam ter disposição no coração e precisam ter voluntariedade, precisam ter iniciativa para irem às pessoas. Nós, presbíteros, não podemos simplesmente ouvir das pessoas quais são os problemas, sem nós irmos em direção a elas, como um telescópio que olha de longe, observando determinadas dificuldades, e agora eu preciso chegar perto como um microscópio para observar se essas dificuldades são verdadeiras. Não é para ficar esfregando na cara o que as pessoas têm de errado, mas para orientá-las em meio ao sofrimento. E para isso, por que ele fala que tem que ser espontâneo? Porque no meio do sofrimento a gente não quer sair de casa. Não é coronavírus, é qualquer vírus, irmão. Não precisa nem ser coronel, pode ser capitão, soldado, sargento. Qualquer vírus que apareça por aí na história, qualquer dificuldade que se abata, qual é a primeira coisa que eu e você fazemos? Nós nos recolhemos para o âmbito do nosso lar. Nós nos fechamos para proteger corretamente aqueles que são nossos. Nós saímos do meio da confusão e isso está correto. Mas o problema é que o trabalho de presbíteros sempre vai ser, e daqueles que estão na frente, um trabalho onde eles estarão colocando a própria vida em risco. Daniel diz isso, que lá no capítulo 12, pessoas se levantariam em meio à tribulação para incentivar, e diz a Bíblia lá, conduzir outras pessoas à verdade. Pois é, mas a hostilidade está acontecendo. Pedro morreu debaixo dessa hostilidade. E nem por isso ele deixou de sair de casa para pastorear as ovelhas de Jesus Cristo, de maneira absolutamente voluntária. As mulheres precisam deixar, os filhos precisam deixar, porque aqueles que são maridos e pais não são exclusivamente maridos e pais. Porque Deus não dá à igreja uma coisa pensando somente na igreja, ou pensando melhor exclusivamente no indivíduo. Deus sempre dá algo a nós pensando em mais além de nós. Então Deus às vezes deu para você um marido, deu para você pai de seus filhos, mas também deu para você um presbítero. Alguém que vai precisar com iniciativa, alguém que vai precisar voluntariamente sair de casa em meio ao sofrimento. Ele vai precisar ter disposição para sair de seu lar, para abandonar aquele lugar que está protegido, para colocar a sua vida em risco. Mas, nossa, o que adianta ser presbítero se ele vai lá, ele só fica em meio à confusão, porque Deus chamou os presbíteros para isso, para trazerem paz onde existe confusão, para trazer orientação onde existe desorientação, para dar alimento onde existe fome, para dar bebida onde existe sede, mas para isso eles precisarão fazer de maneira espontânea. Eles próprios precisarão dizer, mulher, filhos, Deus abençoe a vida de vocês, vocês estão aí, agora eu vou. Por quê? Porque a gente tem a tendência de dizer, não, fica aí, marido, eu preciso proteger, o negócio está pegando lá, vai depois que a coisa estiver calma. Se for para ir depois que a coisa estiver calma, ele não precisa dos presbíteros. Se no dia da angústia se te mostras fraco, o provérbio diz, a tua força é pequena. Sabe quando é que a igreja precisa dos presbíteros? Não só quando existe paz, mas quando existe falta de paz. Não só quando existe tranquilidade, quando existe guerra. Porque eles foram chamados por Deus para isso. Presbíteros, não esperem só as pessoas, prestem bem atenção no que eu vou dizer a vocês.
Não esperem só as pessoas irem até vocês. Vocês precisam ir em direção às pessoas. Por quê? Porque eles foram chamados para pastorearem espontaneamente. Não falei com ninguém, ninguém falou nada comigo. Eu sei, como eu disse hoje de manhã, que quando nós estivermos conversando com as pessoas, elas têm a responsabilidade de falar. Mas mesmo assim, eu também tenho a responsabilidade de supervisionar. Do mesmo jeito que um general supervisiona as tropas para saber se está tudo bem e pronto para a batalha, eu preciso sair de casa, deixar o conforto de sábado depois do almoço. Aquele soninho, você tira a tua soneca, faz o que você tem que fazer, descansa, mas a gente vai precisar trabalhar, meter a mão no arado e fazer isso espontaneamente. É sair de casa, deixando o conforto pessoal para abençoar essas pessoas. Também ele combate a preguiça, mas também ele diz que a gente deve pastorear prontamente, não de sorte da ganância, mas de boa vontade. Aqui, literalmente, tem gente que está pastoreando pensando em lucro desonesto. Na verdade, Paulo diz, e é categórico em falar, que o presbítero ele não deve ser avarento, nós já vimos mais ou menos o conceito de avarento, e nem cobiçoso de torpe ganância, Timóteo e Tito, olha que interessante. Então, significa que eles não podem pastorear de olho na lã da ovelha. Ele pode olhar a lã da ovelha para limpar, mas não para querer se alimentar da lã da ovelha. Então, se alimentar mais ou menos, porque Paulo também diz que aquele que prega o evangelho é digno de viver pelo evangelho. Então, ele não está contra receber dinheiro pela igreja, ele está contra a explorar indevidamente a igreja. Porque aquele que é o boi que trabalha, a gente não deve amordaçar aquele que debulha. Tem que deixar ele comer da coisa que ele está trabalhando. Mas nem por isso é para a gente se aproveitar. Então, o que é sorte da ganância? É quando tem pastores por aí que vendem a igreja com membro e tudo. O membro virou um lote, velho. Virou uma coisa. Que coisa mais esquisita se vender a igreja com membro e tudo. Você é dono das pessoas, por acaso? Isso significa sorte da ganância. Sorte da ganância é quando a gente coloca o dinheiro e ele fica como impeditivo para eu chegar até você e você chegar até mim. Dinheiro não pode ser impeditivo. Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, o rebanho de Deus precisa ser pastoreado, não só de maneira espontânea, mas de maneira pronta. Ele combate a cobiça. O presbítero não pode ser preguiçoso, o presbítero não pode ser cobiçoso. Mas também ele diz que não só de boa vontade, que significa iniciativa pessoal, ele combate a tirania, quando ele diz que nem como dominadores, a palavra dominador aqui é literalmente como o Estado estava fazendo em relação às pessoas, aos súditos, se aproveitando do seu poder e abusando da sua autoridade sobre as pessoas. Ele diz, do mesmo jeito que o Estado está abusando da sua autoridade sobre as pessoas, os presbíteros não podem abusar da sua autoridade sobre a vida da igreja. Ele combate a avidez de poder. Eita, tem gente que fala que os 3 grandes problemas dos homens seria a barra de ouro, a barra de saia e o São João da Barra. Presbítero que gosta de uma caninha, a canjibrina, vai devagar, irmão. Por quê? Porque a gente não pode ser ávido por poder, literalmente para servir como dominador sobre as pessoas. Quais pessoas? O rebanho de Deus. Lembre sempre disso. Quando você disser, eu não fui pastoreado, eu vou te perguntar, você já se identificou como ovelha? Já. Então, minha responsabilidade é na mesma hora de estar junto com você. Então, os presbíteros devem estar no meio da igreja quando a igreja pedir, e os presbíteros devem estar no meio da igreja mesmo sem a igreja pedir. O que significa que nós precisamos ouvir essas pessoas que Deus coloca para nos ajudar em meio ao pastoreio, e precisamos, não é só os presbíteros serem hospitaleiros, nós vimos que a igreja precisa ser hospitaleira. E quem é que nós precisamos primeiro abrir a nossa casa? Para a liderança da igreja. Você já notou que tem gente que não gosta de receber a liderança da igreja na sua casa? Sabe por quê? Porque em casa nós não temos como disfarçar. Nós somos aquilo que é real. Você até tenta. E aí, quando o pastor, já aconteceu nas minhas andanças por aí, não foi por aqui, né? Mas quando cheguei de supetão na casa de alguém, a pessoa falou assim, nunca mais você vem na minha casa sem me avisar antes. Por quê? Lógico, eu preciso maquiar a casa, eu preciso fazer o borogodó, eu preciso pintar as paredes, eu preciso mostrar quem eu não sou. Então, é por isso que eu não avisei, porque eu quero saber quem você é. Então, se a gente quer ser pastoreado, abra quando você chamar, mas abra a sua casa, mesmo quando você não chamar. Se você é rebanho de Deus. O problema é que às vezes a gente é rebanho de Deus
e não quer ter essas pessoas que são autoridades de Deus para nos ajudar em meio à dificuldade. Paulo diz uma palavra interessante, é minha palavra para os presbíteros, antes de ir para a última coisa, quando ele diz assim: eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Ele fala isso para a igreja de Corinto. Olha que interessante. Eu vou repetir. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Os presbíteros velam pela alma de vocês. Ou, deixa eu mudar, os presbíteros zelam pelo rebanho de Deus. Às vezes a gente não dorme por causa do rebanho, irmãos. Às vezes a gente passa mal fisicamente por causa do rebanho. A gente não tem todas as palavras e às vezes o rebanho está sofrendo e a gente não sabe nem o que falar. Mas a gente tem a obrigação de falar alguma coisa. E o que a gente faz para poder descobrir? Vai no altar e diz: Senhor, é para atravessar o mar? Como é que é esse negócio? O que eu faço em relação... Quantas vezes já passei por circunstâncias que eu não fazia a menor ideia do que fazer, e volta para casa, chora, tem dificuldades para dormir, não pensa em outras circunstâncias, nem dorme no feriado. Eu tenho Deus me deu a graça disso, nas minhas andanças por aí, eu vou para o último ponto, é de discernimento. Talvez eu disse um pouco sobre o orgulho hoje de manhã. Eu convivi muito tempo com alguém muito orgulhoso, quase matou a nossa casa. Depois que ele morreu, que era meu pai, eu descobri, depois da conversão, que eu convivi com duas pessoas extremamente orgulhosas. Uma era ele e outra era eu. Não é fácil, a gente tem que lutar contra os nossos próprios erros, mas fomos chamados por Deus para isso. Contra as nossas próprias fragilidades, e a gente precisa lutar contra elas. Paulo diz: esmurro o meu corpo, não como desferindo golpes no ar, para que, tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Antes de falar a vocês, eu já falei 20 coisas para mim. Antes do seminarista vir falar, ouve ou não ouve? Ouve a semana inteira, buzinando os professores, cuidado da vida de vocês. Porque Paulo corretamente diz a Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, salvará a ti mesmo e aos teus ouvintes. Então, presbíteros são aqueles que, antes de lutar contra os outros, ou com os outros, lutam contra eles e com eles mesmos. E às vezes a gente não dorme porque eu penso assim: como é que eu vou falar disso se eu estou com dificuldade com isso? Quando você tem dificuldade, sabe o que você faz? Não vem na igreja durante 3 domingos. E aí quando vem, ainda pergunta: nossa, ninguém veio me visitar? É sim, né? Ainda dá na cara ainda, né? O problema é que os presbíteros, ele não pode ficar 3 domingos sem vir na igreja. E alguns deles vão precisar, depois de passarem dificuldades durante a semana, ainda precisam vir aqui para ensinar. E é óbvio que eu já falei em casa que ninguém fala nada comigo quando chega a partir do sábado. Você tem direito de falar comigo, a sua audiência comigo é até sexta. Sábado eu não quero ouvir mais nada. Por quê? Senão não consigo ensinar, irmão. É simples assim. Não, mas e como é que faz para resolver? Resolve na segunda, tem 6 dias. Aliás, tem 5, eu estou te dando 5 dias para resolver. Agora, o que não dá é chegar no sábado, no domingo, e aí eu tenho que olhar para a cara e você vai falando, a esposa diz, os filhos dizem, e aí o cara fica aqui igual. Então, mas e como é que faz para resolver? Resolve durante a semana. Então, quando é que faz para falar? Fala durante a semana. Libera seu marido, libera os presbíteros, libera seu pai do final de semana, que ele precisa estar com a igreja, irmãos. Ele precisa lutar contra as próprias... Ore pelo seu pai. Leia a Bíblia com seu pai. Santifique seu coração para facilitar o trabalho de seu pai e de seu marido, para que eles sejam bons presbíteros na igreja. Porque Deus não dá nada a nós, pensando somente em nós. Ele pensa na igreja. Então, o pastoreio ele precisa ser um pastoreio literalmente colegiado, precisa ser um pastoreio identificado, precisa ser um pastoreio coordenado. Coordenado de maneira espontânea, coordenado de maneira pronta e coordenado de maneira imitável. Por fim, ele precisa ser um pastoreio motivado. Eita! Como é que a gente faz para pastorear depois de um monte de responsabilidades como essa? Esse tema é maravilhoso. Verso 4, ele diz assim, não só o verso 2, o verso 1, quando ele diz testemunho do sofrimento de Cristo e coparticipante da glória que há de ser revelada. Então, a perspectiva do presbítero é sempre uma perspectiva eterna. Do mesmo jeito que ele falou para a igreja lá no capítulo 4. Tá?
Mas aqui ele fala, é a única vez que aparece essa terminologia, você pode colocar na sua Bíblia, a palavra que é traduzida por supremo pastor, é literalmente traduzida e referida. Deus já se referiu a Jesus Cristo de várias maneiras. Por exemplo, como pastor e bispo das vossas almas, 1 Pedro 2,25. Jesus Cristo é o pastor e bispo das vossas almas. Olha que interessante. Mas em outro texto, o autor aos Hebreus, lá no capítulo 13, ele diz assim, é o grande pastor das ovelhas. Olha que bacana, dando títulos a Jesus Cristo, sobre o pastoreio dele na vida da igreja. E aqui, literalmente, a palavra poderia ser traduzida como o primeiro pastor ou como o maior pastor. Aqui, quando é traduzido como o supremo pastor. Então, quem que é o primeiro pastor da igreja presbiteriana do Cruzeiro? Jesus. Eu não tenho como ocupar esse lugar, irmão. E, na verdade, a gente sabe que na igreja presbiteriana, o pastor titular manda e o pastor auxiliar obedece. Não é assim? O pastor auxiliar, ele precisa auxiliar o titular. Ele tem que fazer aquilo que o titular mandar ele fazer. Não é assim? Ele está debaixo da ordem deste pastor titular. Então, o pastor titular da igreja, o primeiro pastor da igreja, não sou eu, é Jesus. Então, nós, como pastores auxiliares, precisamos fazer o que o nosso primeiro pastor mandar. Na verdade, tem uma tradução que eu acho que é maravilhosa, para mim é que eu mais gosto do título, se referindo a Jesus Cristo. Ele não só é o primeiro pastor, já que ele é o primeiro pastor, ele é o príncipe dos pastores. É a única vez que aparece no Novo Testamento. Por isso que você não ouviu isso antes. Porque Jesus Cristo não é só o supremo pastor, ele é o príncipe dos pastores. Que bacana, eu sou pastor auxiliar do príncipe dos pastores. E o que me motiva? Que a gente vai receber a inacessível coroa da glória. Inacessível aqui, literalmente a palavra está relacionada a uma flor chamada amaranto, que não perde a sua beleza e, portanto, representa a imortalidade. A planta é chamada assim porque ela não murcha, ela não seca. E quando cortada, se você jogar água, ela revive. E, portanto, essa planta é símbolo de perpetuidade e imortalidade. Então, os presbíteros estão pastoreando junto com o príncipe dos pastores, porque nós receberemos do príncipe dos pastores, não aquela coroa que era usada na Grécia, que era um conjunto de folhas que ela literalmente murchava e secava. A gente vai receber, presbíteros da igreja, uma coroa do príncipe dos pastores, que ela não murcha, que ela não seca, e por isso está escrito que ela é uma inacessível coroa de glória. É uma coroa que brilha eternamente. Aí eu gostei, hein? Finalmente eu vou receber, além do terno, bonito, obrigado pelo terno, maravilhoso, né? Mas além do terno, quando a gente terminar a nossa obra, Deus nos recolher, porque Ele vai recolher em algum dia, quando isso acontecer, nós receberemos da mão do príncipe dos pastores uma coroa que brilha eternamente. Eu estou de olho nessa coroa. Não é só a coroa da vida, não. Coroa da vida todo crente vai receber. Os presbíteros vão receber a coroa de glória. Gostei disso aí. Esse negócio aí é bom. Então, o que é que motiva? Motiva eu receber essa coroa. Eu estou de olho nessa coroa de glória. Isso. Porque é uma coroa que não seca. É uma coroa que não murcha. É uma coroa que não morre. E é uma coroa que coroa o trabalho, como o próprio Senhor diz através das palavras de Paulo, que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Não é vão porque um dia a gente vai receber uma coroa e eu vou viver eternamente coroado. Não é só Jesus Cristo que vai ser coroado, nós também seremos. Todos nós com a coroa da vida e alguns de nós com a coroa de glória. E isso, a gente não precisa ter vergonha disso. Isso é o que deve, entre outras coisas, motivar o nosso coração. Porque o trabalho dos presbíteros e de pastor, como é que é na igreja? É um trabalho de pastoreio em meio ao sofrimento, que ele é colegiado, ele é identificado, que ele é coordenado de maneira espontânea, pronta e imitável. Mas também é um trabalho motivado. A minha palavra é para os presbíteros da igreja, pastoreemos juntos. A minha palavra é pastoreemos a igreja de Deus, daqueles que foram identificados como tal. A minha palavra é pastoreemos de maneira ordenada, com iniciativa, sendo chamados ou não. E pastoreemos com motivação no coração, de que a gente vai receber do próprio príncipe dos pastores uma coroa de glória. A minha palavra para a igreja: se identifique com a liderança que Deus coloca, porque elas foram eleitas por vocês mesmos. Não significa que uma vez eleito, fica até o final. Se fizer bobagem, sai. Se fizer bobagem, eu saio. Não é assim que faz? Faz eu bobagem para você ver se eu... Não, mas eu fui eleito 5 anos. Faz bobagem, não dura nem 2 meses.
É eleito 5 anos, não é para fazer o que quer, não, irmão. É para andar na linha ali, ó, trilhando, e a igreja está observando. Então, do mesmo jeito que a igreja está observando a liderança também está observando a igreja. Para abençoar, irmão. Não é para ficar metendo o dedo na ferida. A gente não tem essa finalidade. Então, aceite o pastoreio deste colegiado. Abra o coração para eles quando vocês chamarem, e abra o coração quando vocês não chamarem. Respeitem esses homens. Porque são pessoas que Deus colocou para, em meio ao sofrimento, a gente não se perder mais ainda. Minha palavra à igreja valorize quando eles espontaneamente, não precisa ficar com peso no coração, achando que vocês são peso para os presbíteros na igreja. A gente faz isso de livre e espontânea vontade, com a maior satisfação do mundo. Então o que a igreja deve fazer? Aquilo que Hebreus está dizendo. A gente não deve dificultar, porque quando o pastoreio é em meio ao gemido, isso não aproveita para ninguém. Então o pastoreio deve ser leve. Quem é que vai trazer essa leveza? Os irmãos da igreja, não tem outras pessoas. Como é que a gente traz essa leveza? Abrindo o coração, irmão. Não dificultando o trânsito dos presbíteros no meio da igreja, não dificultando o trânsito dessas pessoas na nossa casa. Não é para ser enxerido e saber da vida dos outros, é para cuidar dos irmãos enquanto a dificuldade e a hostilidade se manifesta. Minha palavra à igreja incentive a eles, porque é interessante que o próprio príncipe dos pastores vai dar uma coroa inacessível para esses presbíteros. Se o próprio príncipe dos presbíteros quer coroar aqueles que são seus auxiliares, se ele faz isso, o que é que você acha que nós, como ovelhas dele, deveríamos fazer com os outros pastores auxiliares? Se ele mesmo vai recompensar o príncipe dos pastores vai recompensar os outros pastores, a igreja deveria aprender a valorizar seus presbíteros, seus anciãos. Deveria aprender a recompensá-los. Eu não sei quantos de nós aprendemos a recompensar os professores dos nossos filhos, quando os nossos filhos estão numa idade pequena e vão na escola. Faz igual eu estou terminando, já sei que você já está com fome. Mas, assim, eu me lembro de ter tentado na minha suprema bondade e ultra conhecimento, depois de anos de ministério, fazer uma reunião de oração com as crianças. Eu disse, você ora por isso, você por aquilo, e você por aquilo. Quando eu voltei, o guri falou para mim, eu já terminei de orar, mas eu não mandei se começar. Não, irmão, não é desse jeito, não, estou indo bagunçar. Então faz o seguinte, junta de 2 em 2, é isso, 2 em 2 isso, 2 em 2 isso. Quando eu virei, ele disse, mas nós já oramos um pelo outro. Não, mas é para orar mais. Eu falei, quer saber? Abria a porteira, sai na braquiária e saíram tudo vazado, porque eu não consegui segurar 5 minutos a criançada. Pastorear a criança. Rapaz, eu fui chamado, eu não consigo pastorear a criança, eu preciso da ajuda dos outros presbíteros. Pensa no trem difícil que é pastorear a criança, é muito difícil, irmão. Se você ainda não tem filho, vai ter, e eu vou orar em nome de Jesus, você diz assim, recebo, 2, 3. Não é meu não, o Espírito de Deus vai passar no meio aqui e o negócio está multiplicando. Aliás, falar nisso, nasceu o filho Davi, filho da André e da Andressa. Oremos por eles, visitemos esses irmãos, ajudemos esses irmãos nesse período. E aí, quando essas crianças estiverem no nosso meio, a gente precisa aprender a valorizar os professores que ficam 4 horas numa classe com 20 crianças. Meu amigo, se isso aqui não é as muralhas de Jericó, eu não sei o que é não, porque não é brincadeira não, irmão. A gente tem que aprender, então, a valorizar os professores dos nossos filhos. Quando você vier à igreja e tiver alguém cuidando dos seus filhos, valorize não só na escola, valorize aqui. E quando você mesmo tiver os presbíteros cuidando de você e velando pela sua alma, lembra de valorizar esses irmãos. Porque o próprio príncipe dos pastores faz isso. Se ele faz, eu também posso fazer. Vamos orar para que esse seja o pastoreio no meio da igreja presbiteriana do Cruzeiro. As outras que falem por si, mas no nosso meio deve ser assim. Um pastoreio colegiado, um pastoreio identificado, um pastoreio coordenado, mas um pastoreio também motivado. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pedir ao nosso irmão presbítero, não podia deixar de terminar orando com o presbítero Sebastião. Pega aqui o microfone, ore por nós. E hoje, ao terminar, os presbíteros, todos eles lá fora comigo, para cumprimentarmos os nossos irmãos. Nós somos a liderança da igreja. Isso é um trabalho. Se você quer, irmão, bem-vindo a pessoas que não vão dormir por conta disso. Pode querer, excelente obra almeja, mas venha com esse espírito aqui. Tem muitas outras coisas, mas venha com esse espírito para pastorear a igreja de Deus. Irmão, pode orar? Encerrando?
Pai amado, Pai santo, nós estamos na tua presença e hoje ouvimos, Deus amado, uma lição e nós queremos colocá-la em prática. Em nome de Jesus, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, para que possamos, Deus, essa missão que o Senhor incumbiu a nós presbíteros, que nós possamos aprender da melhor forma possível, Amém. pastorear o teu povo e ao rebanho que o Senhor confiou a todos nós. É verdade. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento. O Espírito Santo, Senhor, que seja nos capacitando, Deus, e nos Amém. encorajando, Amém. nos livrando de todos os males, de todos os perigos, e que nós tenhamos, Deus, no Senhor, a força necessária e suficiente para transpor as barreiras que eventualmente possa aparecer. É verdade. E que no nome de Jesus, que no Teu Espírito Santo possa nos dar essa força, Deus, para estarmos da melhor forma possível, Deus, à luz da Tua palavra, cuidando do rebanho que o Senhor confiou a todos nós. Amém, Deus. Nos abençoa, nos guarda, e que nós, Deus, todos nós, como ovelhas do Senhor, Deus, também nos submetamos às vontades e à ordenança que o Senhor tem para todos É nós. verdade, Deus. Deus. Em nome de Jesus, nos abençoa, nos guarda, nos leva em paz e em segurança para nossos lares. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém.